Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho formou maioria em relação ao tema importantíssimo relativo ao direito processual do trabalho. Trata-se dos critérios para a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Eu sou Felipe Fernandes e se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, cola aqui nesse vídeo que eu vou te contar agora mesmo o que aconteceu. Conforme eu já adiantei para vocês, esse tema se refere aos critérios para a concessão da justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Esse tema ele veio de uma discussão ali a partir da reforma trabalhista que trouxe algumas alterações na nossa CLT e dentre essas alterações ela versou ali, tratou sobre os critérios para a concessão da justiça gratuita. Então nós temos o artigo 790 da CLT que possui, dentre outros, os parágrafos 3º e 4º. O parágrafo 3º traz para a gente uma disposição com o critério objetivo aqui para a concessão da justiça gratuita. Ele estabelece que será concedida a justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Mas, por outro lado, o parágrafo 4º ele traz uma pimentinha ali. Ele diz o quê? Ele diz, olha, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. E é aqui nesse verbo comprovar que a gente tem a discussão que foi travada durante tantos anos na reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho, a partir da reforma trabalhista, até que nós chegássemos à conclusão que foi tomada agora e que eu estou contando para vocês. Primeiro de tudo, eu tenho que contextualizar e mostrar para vocês que a grande causa dessa celeuma está aqui nesse verbo, comprovar. Esse verbo comprovar, para efeitos da interpretação, ele foi analisado aí de duas maneiras diferentes, por duas correntes diferentes. Uma primeira corrente entendeu que, na verdade, não. Quando ele fala em comprovar aqui, fazendo uma análise sistemática do ordenamento jurídico, na verdade basta a mera declaração. Não seria necessário uma comprovação cabal, documental, para que a parte pudesse ter o benefício da justiça gratuita na Justiça do Trabalho. No entanto, outra corrente mais restritiva entendia que não, na verdade você precisa realmente comprovar, a parte precisa realmente comprovar essa insuficiência de recursos para que só assim faça jus à justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Então essas duas correntes elas surgiram aí, e aí dentro dessas duas correntes, vários operadores do direito acabaram buscando as suas respectivas filiações. Então a gente teve, por exemplo, divergência entre turmas do TST, várias turmas decidiam que bastava a mera declaração, ao passo que algumas outras decidiam que não, precisava comprovar efetivamente essa insuficiência de recursos. Por outro lado, os tribunais regionais do trabalho também divergiam sobre o tema. Nós tínhamos discussões ali em vários âmbitos, diversos TRTs. Então vejam que isso favorecia uma certa insegurança jurídica. As pessoas, os jurisdicionados, não tinham segurança em relação à justiça gratuita. Se seria necessária uma comprovação ou bastava uma mera declaração. Isso porque a própria Justiça do Trabalho não trazia uma resposta definitiva, uniforme, que pudesse esclarecer essa dúvida. Foi aí que o tema foi levado ao pleno do TST e é isso que eu estou contando para vocês. E é importante destacar aqui que isso foi levado ao pleno do TST em sede de recurso repetitivo, é o tema 21 de recurso repetitivo. Lembrando que houve uma divergência entre os próprios ministros, nós tivemos uma votação apertada de 14 votos a 10, mas de qualquer maneira chegamos a uma decisão. Tivemos uma decisão em caráter vinculante, então essa é a grande magia, essa é a grande importância. Esta tese que foi firmada nesse julgado que eu estou contando para vocês, no tema 21, ela é vinculante. Tá bom, Felipe, você já falou tudo, mas e aí, o que é que o TST decidiu? O TST decidiu que a mera declaração é suficiente para essa comprovação da hipossuficiência na Justiça do Trabalho. Então, observem vocês que após anos de discussão, após duas principais correntes estabelecidas e divergências muito fortes entre os TRTs e dentro do próprio TST, agora o pleno do Tribunal Superior do Trabalho chegou a uma maioria para fixar que basta a mera declaração para efeito de comprovação dessa insuficiência de recursos. Tem uma coisa só, a notícia aqui é quente, a gente está contando para vocês aqui bem pertinho do julgamento. Dessa maneira, o tribunal ainda vai se reunir novamente
para afirmar, né, para fixar aquela tese. Foi um tema que, como eu já destaquei para vocês, trouxe divergências, é um tema sensível, então eles marcaram de se reunir novamente para fixar essa tese, e eu conto aqui para vocês quando eles fixarem. Mas uma coisa é certa, nesse momento a gente já pode dizer, Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para interpretar o parágrafo 4º do artigo 790 da CLT para dizer que basta a mera declaração para comprovar a hipossuficiência, né, ou essa insuficiência de recursos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não perde a nossa Black Friday, dia 28 de outubro, às 19 horas, a maior Black Friday que esse país já viu.